Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexandrino. Nesse vídeo e em alguns outros seguintes, nós vamos dizer o que é e como você resolve uma regra de 3 simples, uma regra de 3 composta e, como eu digo no nosso livro, uma regra de 3 especial que, sinceramente, tem perturbado muita gente. Não é verdade? E nós vamos iniciar com o conceito. O que é isso? Uma regra de 3 é simplesmente uma comparação que você faz entre duas situações matemáticas, onde uma é completamente conhecida e a outra não. De forma que, pela situação totalmente conhecida, a gente possa identificar o que falta na outra. Mas o bom mesmo é na prática. Você concorda comigo? Então veja aqui com a gente, por favor. O ano passado, 4 pedreiros de uma empresa construíram 14 casas. Olha que massa! Quantas casas seriam construídas nesse período por 10 pedreiros? Seriam 42, 35, ou 30, 25 ou 21 casas? É uma questão gostosa e simples para se começar com ela, regra de 3, ok? Aqui nós temos o que nós chamamos a primeira situação, totalmente conhecida, e aqui nós temos a segunda, que é a situação problema, que a gente quer descobrir. A primeira coisa que a gente precisa fazer é observar quais são as grandezas desse problema, tá bom? Quais as grandezas? Grandeza é aquela palavrinha que vem depois de um número. Então você tem 4 pedreiros. Aqui, ó, tá uma grandeza. Número de pedreiros. Construíram 14 casas. Depois do número, a palavrinha que vem é uma grandeza. Ponto. Aqui nós já temos o número de grandezas dessa regra de 3. Só tem 2. Por isso nós dizemos que ela é uma regra de 3 simples, então. Tá bom? Você pode perguntar, Alexandrino, mas na situação seguinte, não pode ter alguma outra grandeza incluída? Nunca, nunca. Vão ser sempre as mesmas. Pedreiros, número de pedreiros, casas, casas. A única diferença é que aqui ele vai fazer a pergunta. Ok? Então vamos voltar. Quais as duas grandezas desse problema? Número de pedreiros, número de casas. E agora vamos ver qual delas é a mais importante. Para a gente colocar na frente, fica mais fácil. Se o problema for quantos pedreiros, pedreiros é a grandeza mais importante. Coloco na frente. Se a pergunta for quantas casas, casas é a mais importante. Então acompanhem comigo. Quantas casas? Opa! A grandeza mais importante não é o número de pedreiros, e sim o número de casas. Então vou fazer o seguinte. Eu vou colocar na frente o número de casas, tá bom? Que é a pergunta da gente. É o número de casas. Vou dar preferência a ela. Ela é a mais importante. E depois a outra grandeza, que é o número de pedreiros. Com calma aqui, você faz tudo. E agora nós vamos preencher. Preenchimento é simples, ninguém erra. Normalmente não se erra no preenchimento. Vamos com calma. 4 pedreiros. Chego aqui e coloco 4. Olha aí como é fácil. 14 casas, chego aqui e coloco 14. Quantas casas? Chego debaixo de casas e coloco X. Porque quantas casas eu não sei, então chamo de X. Seriam construídas por 10 pedreiros. Chego aqui e coloco 10. Não é simples? E agora nós vamos fazer a comparação de grandezas. Essa é a parte realmente mais delicada em que muita gente erra. Nós vamos tomar essa daqui, que é a grandeza mais importante, como a grandeza referência. Essa é a referência de todas. Vou colocar aqui uma seta,
coloca uma seta para cima. É mais fácil colocar sempre a primeira para cima, convencionada. Toda vez a primeira seta para cima, toda vez, sem exceção. E aí você vai comparar essa grandeza com a outra, se as duas são direta ou inversamente proporcionais. Se elas forem diretamente proporcionais, ou seja, se combinam, eu boto uma seta aqui também para cima, para dizer que elas se combinam. Se elas forem inversas, ou seja, se forem contrárias, eu boto aqui uma seta para baixo para dizer que são contrárias. E você vai entender já já para que serve isso. Então, vamos lá, com calma. Como é que eu sei se são diretas ou inversas? Faça a pergunta assim. Quanto mais essa, mais ou menos essa? E a sua própria intuição vai responder. Fique tranquilo que vai. Vamos comigo? Quantas casas ou quanto mais casas eu preciso de mais pedreiros ou menos pedreiros? Olha que pergunta simples. Quanto mais casas, mais pedreiros ou menos pedreiros? A intuição nos diz, quanto mais casas eu preciso de mais pedreiros. Não é isso, logicamente? Então são diretas. Eu vou botar aqui uma seta para cima para dizer que elas não são contrárias. Elas são diretamente proporcionais. Ok? E para que serve isso finalmente? A gente agora vai transformar isso numa equaçãozinha. Uma fração igual a outra. Se a seta estiver para cima, é um sinal que não precisa trocar a ordem. Se a seta estiver para baixo, é um lembrete para a gente inverter essa posição. Entendeu mesmo? Vamos então praticar. Eu coloco aqui 14 sobre x, 14 sobre x, que é igual. Eu não preciso trocar a ordem, tá vendo? Seta para cima, 4 sobre 10. E aí eu tenho uma fração igual a outra. Quando a gente tem uma fração igual a outra, todo mundo conhece, pode fazer isso, é bem fácil, esse caminho, não é? Esse vezes esse, os extremos, tem que ser igual a esse vezes esse. Então vamos lá, 4 vezes x, 4x, tem que ser igual a 10 vezes 14, 140. E aí, estamos chegando ao fim. Se 4x são 140, quem é x? Cada x vai ser os 140 dividido em 4 partes. 140 dividido em 4 partes. Chegamos ao final. X vai ser igual, esse por esse, 35. Professor, mas 35 o quê? Olha para cá. X é o número de casas. 35 casas. E chegamos finalmente à conclusão. 35 casas. Ou seja, se 4 pedreiros fizeram 14 casas, 10 pedreiros iriam fazer 35 casas. Essa é a nossa resposta final. 35 casas e a resposta então seria a letra B. Essa seria a alternativa correta. Entendeu mesmo? Simples assim. Mas o problema poderia ser um pouco mais envolvente. Com 3 grandezas, por exemplo, não é? Observa essa, por favor. 4 pedreiros de uma certa empresa construíram 6 casas em 5 meses. Quantos pedreiros construiriam 9 casas em 6 meses? Seriam 12, 10, 8, 7 ou 5 pedreiros? Vamos começar do zero? Observar as grandezas. 4 pedreiros. Pedreiros é uma grandeza. Construíram 6 casas. Casas é outra grandeza. Em 5 meses. Opa, tem uma a mais. Agora, qual delas é a mais importante? Vamos observar a pergunta. Se são meses, casas ou pedreiros. A pergunta é essa.
quantos pedreiros? Logo, mais importante não é essa nem essa, é o número de pedreiros. Essa é a grandeza mais importante. Então a gente vai reservar um espaço especial na frente para pedreiros. Vou colocar aqui pedreiros. Número de pedreiros. Essa é a grandeza mais importante. E as outras ficam aqui. Pode ser casas e meses, ou meses e casas. A ordem não vai interessar. Então, vou colocar aqui casas, número de casas e o número de meses. Ok? E vamos preencher. Eu sempre digo que ninguém erra no preenchimento. 4 pedreiros, chego aqui e coloco 4. Constroem 6 casas. Chego aqui e coloco 6. Em 5 meses, 5. Só preenchendo. Quantos pedreiros? Chego aqui em pedreiros e coloco X, ok? Construiriam 9 casas. Chego aqui e coloco 9. E em 6 meses. Em 6 meses. Ou seja, eu já preenchi. Vamos observar a parte mais delicada, que é ver a proporção. Não é? Se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Olha, a mais importante, ela é a nossa referência. Então, coloque sempre aqui uma seta para cima. O que combinar com ela, você bota a seta para cima. O que discordar dela, você bota uma seta para baixo. Não é assim? Vamos lá. Eu vou comparar a mais importante com essa e vou comparar a mais importante com essa. Ou seja, a mais importante vai servir para comparar com todas as outras. Então, vamos à pergunta. Quanto mais pedreiros, mais casas são construídas ou menos casas? A resposta é simples. Quanto mais pedreiros, naturalmente mais casas. Quanto mais, quer dizer que elas se combinam. Seta para cima para dizer que elas são diretamente. Vamos agora pedreiros com essa. Quanto mais pedreiros trabalhando, gastam mais meses ou menos meses? Ora, quanto mais pedreiros, menos meses são necessários. Quanto mais, menos. Então, são inversas. Essas duas aqui são inversas. Ok? O que é que significa seta para baixo? Que na hora da equação eu inverto essa ordem. E aí nós estamos agora na hora de montar a equação. Isso aqui é normal. 4 sobre x é igual. Ela fica sozinha, que é a grandeza mais importante. E as outras todas ficam multiplicando do outro lado, uma vezes a outra. Seta para cima, não preciso trocar a ordem. 6 sobre 9. Seta para baixo é para trocar a ordem. 6 para cima, 5 para baixo. Não é fácil? E aí nós temos o quê? Nós temos 4 sobre x, é isso aqui. 4 sobre x é igual a esse vezes esse. 36. Esse vezes esse. 45. É assim que a gente multiplica duas frações. Dá até para a gente simplificar aqui. Porque quando a gente tem uma fração, a gente pode, se houver condição, dividir em cima e embaixo por um mesmo número. Dá para simplificar aqui, dividir por 9, tá bom? Eu vou dividir aqui por 9 e vou simplificar isso aqui por 9. Veja que dá para simplificar em cima e embaixo por 9. Tem que ser o mesmo número. Isso aí pode, dá para dividir. E vai ficar como? Vai ficar assim, ó. 4 em cima sobre x, 4 sobre x. 36 por 9 dá 4. 45 por 9 dá 5. Olha como ficou fácil. Essa fração igual a essa. Se os números de cima são iguais, os de baixo naturalmente são iguais. Ou seja, o x vai ser igual a 5.
Se essa fração é igual a essa e os de cima são iguais, naturalmente os de baixo são iguais. A não ser se em cima fosse zero, seria uma situação bem especial. Então o valor de x vai ser igual a 5. Você pode dizer, não, Isaías, eu prefiro multiplicar esse com esse, esse com esse. Nenhum problema. 4 vezes x, 4x é igual a 5 vezes 4, 20. E aí eu teria que x é igual aos 20 dividido por esse 4 em 4 partes. Não é assim? Chegamos à resposta final. X é igual a 20 sobre 4, x é igual a 5. 5 o quê? Olha para cá. X é o número de pedreiros. Pedreiros. Essa é a nossa resposta final. Ou seja, nessas condições, eu precisaria de 5 pedreiros para executar o serviço da melhor forma possível. E a nossa alternativa correta, 5, seria a letra E. Ok? Simples assim. E aí, você gostou? Deixe já o seu like, compartilhe com seus amigos os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal. Matemática simples assim. Eu te espero no próximo.